Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Por causa da incredulidade. Hebreus, no capítulo 3, versos 12 a 19, vai trabalhar aqui uma ideia muito interessante a respeito da história de Israel enquanto eles atravessavam o deserto. Esse texto está falando especificamente sobre aquela geração que havia saído do Egito. Eles haviam nascido num contexto de escravidão, mas viram um momento em que Moisés foi apresentado como libertador, tiveram a oportunidade de sentir realmente a atuação de Deus no contexto do país, viram a mão poderosa de Deus agindo de todas as formas possíveis e imagináveis, através das pragas que caíram sobre o Egito, a morte do primogênito, viram o mar vermelho se abrir, tiveram a oportunidade de ver as águas amargas de Mara se transformarem em águas potáveis, águas boas, tiveram a oportunidade de comer do maná, tiveram ainda a oportunidade de comer ou de beber da água que fluiu diretamente da rocha. Durante 40 anos experimentaram o maná, o pão de Deus que vinha do céu. As suas roupas não envelheceram, suas sandálias não ficaram desgastadas, apesar de estarem caminhando num contexto de deserto, porque a mão de Deus estava com eles. Você olha para uma geração como essa e diz, gente que vê Deus tão de perto, e por falar em ver Deus tão de perto, lá em Números, no capítulo 12, nós encontramos a descrição da nuvem de Deus. Deus estava na nuvem, e era a nuvem que determinava a direção na qual eles iriam seguir, fazia sombra para eles no sol escaldante do deserto durante o dia, e à noite se transformava numa coluna de fogo para mantê-los aquecidos e protegidos dos animais do deserto. Quando você olha para gente como essa, você diz, esse pessoal não tinha razão para ser descrente no Senhor, para desacreditar nas promessas de Deus? Queria que isso fosse verdade. Mas quando olhamos para Números no capítulo 13, no capítulo 14, encontramos um momento em que os 12 espiões que haviam sido enviados para a terra, exatamente no momento em que Israel estava acampado em Cades Barneia, a última fronteira, último oásis no deserto, antes que eles entrassem na terra de Canaã. Ao longe, eles já enxergavam a silhueta da terra de Canaã. Eles estavam eufóricos com tudo aquilo que estava acontecendo. Moisés envia 12 espiões, um de cada tribo, entre eles Caleb, representando a tribo de Judá, e Josué, representando a tribo de Efraim. E eles vão até a terra, peregrinam por aquela terra e a espionam durante 40 dias e retornam para o acampamento para dar o seu relatório. Os 10 espiões, com exceção de Caleb e Josué, começaram a difamar a terra, dizendo que era uma terra muito próspera, é bem verdade, mas que os seus moradores eram mais poderosos do que eles eram capazes de vencer, e que eles morreriam com certeza nas mãos dos cananeus, e que os seus filhos se tornariam escravos deles. Eles não acreditaram na promessa de Deus, não acreditaram no descanso que Deus queria dar a eles. Mesmo assim, Caleb toma a palavra e ele começa a dizer, gente, tem inimigos lá? Tem. Mas quem vai vencê-los é o Senhor. É na força e poder de Deus que nós vamos encarar esses desafios. Então a vitória será nossa, com certeza. Às vezes o Senhor Deus nos tira de situações que são, assim, como diria eu, situações cômodas. Situações que nos colocam, às vezes, numa situação em que nós estamos dentro do nosso círculo de comodidade. A gente está ali de forma tranquila. Você sabe o que está fazendo, quando deve fazer, como deve fazer, sabe exatamente aquilo que se espera que você faça. Mas às vezes o Senhor Deus nos tira da nossa zona de conforto. E Ele olha e diz assim, agora você precisa confiar em mim. E todas as vezes que isso acontece,
nós temos a oportunidade de visualizar quando cremos em Deus, quando entramos no descanso do Senhor, quando acreditamos que em Deus nós podemos absolutamente todas as coisas, que com Ele nós temos a oportunidade de alcançar vitórias inimagináveis, quando nós vivemos essa experiência de fé, enquanto descansamos em Deus. A cada momento vemos uma porta que antes estava fechada se abrindo e milagres extraordinários acontecerem na história da gente. O que é que Deus tinha para aquele povo? Descanso. Mas como eles não creram, é o que Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19 vai nos explicar. Como eles não acreditaram no descanso que Deus daria a eles, era bom demais para ser verdade. Era mais fácil olhar para os obstáculos do que para o Deus que supera os obstáculos e que vence os inimigos. Então, eles deixaram de conseguir entrar no descanso do Senhor. E o alerta que Deus vai fazendo aqui através do autor da carta aos Hebreus é de que, se não crermos, se não estivermos dispostos a, através da fé, descansar em Deus, porque nós também estamos em peregrinação, nós também estamos rumo à terra prometida, e às vezes parece que é algo tão distante, tão longe de nós, da nossa realidade, ver o céu se abrindo, Jesus voltando em poder e glória. Olhamos para os desafios que se interpõem diante de nós e que, dia após dia, vão colocando o nosso mundo de cócoras. Como o que tem acontecido com o coronavírus, por exemplo. Achávamos que já tínhamos visto tudo, com todas as cepas possíveis e imagináveis, agora temos a Ômicron. E dúvidas e incertezas, a vacina vai resolver os nossos problemas, não vai. Eu não estou aqui falando nem bem nem mal de uma coisa ou de outra. O que eu estou dizendo é que hoje em dia o mundo está procurando um jeito de poder escapar dessas circunstâncias terríveis que estão acontecendo dentro de nós. Aí o Senhor Deus ainda nos chama para podermos descansar nele. Descansar nele. O fato de descansarmos no Senhor não significa que nós sempre teremos situações fáceis de enfrentar. Não. Enquanto eu estou gravando essa lição, por exemplo, eu acabei sendo infectado com o Covid-19. Alguns dias atrás, pelos meus cálculos, não tem uma outra situação, porque eu me cuidei durante todo esse período de pandemia, e não fui infectado pelo Covid-19, mas houve uma situação de um sepultamento que eu fui fazer, o lugar era um pouco mais apertado, foi o único lugar onde eu acabei me colocando numa situação que não tinha o que fazer. E acabei positivando no Covid-19. Mas eu digo para você uma coisa, em nenhum momento a minha paz me foi roubada, por uma razão. Eu tenho que dizer isso para você. Se por acaso o Covid-19 quiser fazer o melhor que ele pode e de repente ceifar a minha vida, para já a minha vida só vai ser ceifada se Deus assim o permitir. Eu fiz a minha parte. O que eu poderia fazer, eu fiz. Tomei 2 doses da vacina, procurei me cuidar usando máscara, álcool gel. Fui infectado. Senti alguns efeitos bem complicados alguns dias atrás, mas agora eu estou bem, estou bem. Amanhã está terminando meu período de quarentena e estou bem, graças a Deus. Mas uma coisa eu posso te falar, em nenhum momento do processo a minha paz me foi roubada. Por uma razão, a minha fé está alicerçada em Deus. Ponto. O que pior pode fazer o Covid comigo? Tirar minha vida? A minha vida está nas mãos de Deus. E se ele achar que aquilo que eu poderia fazer para que a sua obra pudesse ser edificada, a sua igreja pudesse ser edificada e as fronteiras do reino de Deus alargadas, se ele achar que eu não tenho mais nada para poder oferecer, mas estou prontinho para fechar meus olhos e descansar no Senhor, esperando que ele me chame no momento em que ele voltar. Então o que vai roubar minha paz? Eu sei de uma coisa, eu vou entrar no descanso do Senhor, no descanso da terra prometida. Mas antes de entrar no descanso da terra prometida, nós temos que entrar no descanso da fé. E acreditar no Senhor, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou más. Eu sei que esse é um grande desafio. Mas assim como o Senhor Deus tem me dado paz, eu gostaria de orar para que Ele pudesse dar paz a você também. Para que você possa enfrentar seja o que for, sem medo. Essa história de estar olhando para os gigantes, para as fortificações, como o povo de Israel olhou, isso não traz, isso rouba a sua paz. Não te dá paz. E se você tiver paz ou não tiver paz, você vai ter que enfrentar as dificuldades do mesmo jeito. E a diferença é que às vezes isso te rouba não apenas a paz, mas te rouba a oportunidade de entrar no descanso definitivo do Senhor.
Uma geração inteira teve que morrer no deserto antes de poder entrar no descanso. Essa não precisa ser a minha história, a sua. Eu queria hoje dizer a Deus, Senhor, me ajude a descansar no Senhor, independente das circunstâncias. Me ajuda a permanecer crendo na tua palavra. Eu quero que essa seja a minha realidade. Você gostaria que fosse a sua também? Então ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a olharmos para o Senhor e não para as circunstâncias externas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?